Primeiramente, bom dia. Aqui a gente vai começar a apresentação do projeto de transformações geométricas em 2D, né? Visto que as transformações geométricas em 3D ficaram no vídeo anterior. Aí aqui está um exemplo rodando para ver como o código está rodando. Aqui é a funçãozinha de Dark Mode. E agora vamos explicar um pouquinho dos códigos principais. Vamos explicar mais os principais para ver se dá tempo de explicar. E aí, começando pelo OpenGL widget.h, aqui a gente tem a declaração das funções principais, né, que a gente vai implementar futuramente para realizar as transformações geométricas. A gente tem aqui, primeiramente, o initialize, o resize e o paintGL, que são métodos que vão ser utilizados. Aí aqui a gente tem a declaração de algumas variáveis, né, de vértices, cores e índices, a declaração de alguns buffers, a declaração de vetores de 4 dimensões para vértices e cores, né, para armazenar esses vértices e armazenar as cores que a gente está utilizando com base naquele RGBA. E aqui a gente faz a declaração de alguns shaders e a declaração dos métodos de criação, né, os métodos de criação dos buffers para armazenar os dados na GPU, os métodos de criação dos shaders para sombreamento e a destruição, a criação de um método de diagonal para facilitar a visualização daquele degradê de cores, né, que a gente fez, método de pressionamento de tecla, a gente faz a declaração de uma matriz 4x4 para realizar o modelo da transformação, e aqui os métodos principais que a gente utiliza na transformação, o Draw Axis, o Rotation, o Scale e o No Commute, e o de Dark Mode. Aí, agora vamos para o OpenGL widget.cpp. A gente começa com os construtores, né? Aí aqui a gente tem o initialize, que é para inicializar o contexto, né, do OpenGL. A gente começa utilizando algumas variáveis de tempo, né, para saber durante quanto tempo vai acontecer aquela rotação que a gente viu no início do vídeo. E aqui o Draw Axis, ele é responsável por desenhar os eixos da cena, né? E aí esse método ele começa chamando o makeCurrent para garantir que o contexto do OpenGL esteja ativo. Aí depois a gente faz a chamada, né, dos programas de shader, que a gente vai utilizar para fazer o sombreamento das cores. Aí depois a gente redefine, né, na verdade, a matriz de modelo para uma matriz de identidade, para garantir que os desenhos dos eixos eles não sejam afetados, né, pelas transformações que a gente fez anteriormente. Aí a gente faz a configuração, né, dessa matriz modelo uniforme, né, para a gente obter a localização no programa de shader e representar a matriz de modelo na transformação de cena, né? E aí depois a gente faz o desenho desses eixos. E aí, por fim, a gente tem os métodos de modelagem de cena, né? A gente tem o Scale Example, que ele realiza um escalonamento no modelo, né? Ele utiliza a matriz de modelo e essa escala ela é alterada dinamicamente, né? Visto que essa variável percentage que a gente tem aqui, ela, ela diminui continuamente, né? Causando um efeito de redução ali no tamanho do modelo, e isso que faz com que tenha aquele efeito. Aí a gente tem o Rotation Orbit Example, que ele demonstra, como o nome já diz, uma rotação orbital, né? Em que a matriz de modelo ela é rotacionada continuamente em torno do eixo Z, e aí depois até o ângulo zerar de novo no final, e faz com que isso fique rotacionando. O Rotation Centroid Example, né? A gente faz algo quase que parecido, e aí a gente mostra a rotação só que em torno do centroide do modelo, né? E aí a matriz de modelo ela é inicialmente transladada para que o centroide ele fique na origem, e então ela é rotacionada posteriormente em torno do eixo Z. E depois ela volta para a posição original. E aí, por fim, a gente tem o No Commutative Example, ele é apresentado como uma operação não comutativa, né, como já diz, e aí a matriz de modelo ela é transladada para o centroide, então rotacionada para o eixo Z e por fim transladada de volta, né?
E aqui é importante citar a ordem das operações, né? Visto que isso demonstra que a ordem das operações, das transformações, ela não é comutativa. Isso garante o resultado final. E aí aqui o resize, que é para redimensionamento de cena, mas a gente acaba não utilizando. O Paint GL, que é onde acontece o desenho das cenas. E o Toggle Dark Mode para deixar o fundo escuro ou fundo claro, né? A declaração formais dos shaders, dos vértices e das cores, que a gente já explicou nos vídeos anteriores. E o pressionamento de tecla, que é para a gente pressionar a tecla ESC e sair da aplicação. Acho que isso é o principal, que senão vai passar muito do tempo.